Capitão Alberto Neto, um prazer ter você aqui de novo, viu, meu amigo? Saudade de ti. Oi, Thiago. Eu te dei a exclusiva naquele dia que nós aprovamos a medida provisória e vou te dar uma outra exclusiva hoje. Acabei de sair do Ministério da Previdência. A gente foi trazer essa demanda que vocês estavam discutindo agora. O nosso querido jornalista, o Rei da Paraíba, prazer, meu querido, tá te reencontrando aqui. Prazer, meu amigo. Observa que essa luta tem que continuar, né? Que a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento, não é isso? Alberto, eu fiz recentemente, acho que ontem, eu vi uma publicação tua, eu fiz questão de comentar, e sabendo da tua participação aqui hoje, quero, lógico, aproveitar isso para que a gente possa fortalecer e ratificar. A luta foi tão grande para a gente conseguir colocar o BPC Loas no direito ao crédito consignado, e a gente não pode aceitar que numa canetada, por mais que tenha boa intenção, com Bolsa Família, com que grupo seja, mas não se pode, em detrimento de uns, prejudicar outros, né? O BPC está aqui gritando nos meus ouvidos a toda hora: Milton, ajuda a gente. E eu lembrei, claro, de você, da nossa luta, para que a gente possa, né, com essas emendas, né, com essa emenda que você tem aí, trazer o BPC Loas de volta para esse consignado. E outra coisa, garantir, num futuro bem próximo, se Deus assim permitir, que o BPC Loas também seja reconhecido como qualquer grupo, né, que hoje vem sendo reconhecido como um grupo que precisa de um 13º. São só 5 milhões de pessoas. Eu digo só, pessoal, porque a gente tem 21 milhões e meio de pessoas alcançadas pelo Bolsa Família, tá? Que é um benefício assistencial de alguma forma também. Então, não se pode dar uma justificativa de que o BPC Loas hoje não tem um 13º salário, Thiago, porque é um benefício assistencial. Isso não cola mais. Então, eu acredito que o Alberto Neto também está engajado nisso, junto com a gente, e que a gente vai lograr êxito, se Deus quiser, porque é um grupo que precisa e merece muito desse reconhecimento. Sim, reafirmo o meu compromisso em relação ao crédito consignados para o BPC Loas. Foi uma conquista de todos nós. Vocês me trouxeram essa demanda que eu não conhecia, e quando nós conseguimos, assim, foi uma festa de 5 milhões de pessoas que estavam esquecidas. Porque a gente tem que entender, eu fui no Ministério hoje, graças ao deputado Wander, do PT, do Mato Grosso do Sul, fez essa ponte para eu levar outros argumentos, levar o lado do BPC, levar o lado dos consignados, para que ele possa refletir. Lógico, a decisão é deles, mas a nossa função agora na oposição é mostrar. Não é oposição por ser oposição, não é oposição só pensando em política, não. A gente quer mostrar a legitimidade, né, desse crédito barato, como os aposentados utilizam, como o BPC, antes que não utilizava esse crédito, ele utilizava um crédito, só que com juros altos, ou diretamente no banco, conta corrente, com juros 3 vezes maior, ou aquelas, se ele tivesse negativado, ele ia naquela outra instituição financeira, não quero falar aqui o nome, que chega com juros de 20% a 25%. Então, é fechar os olhos, achar que tutelar, o Estado achar que tutelar o aposentado, tutelar o servidor, ele está resolvendo o problema. E não está. Ele está empurrando o BPC Loas e os aposentados para um crédito com juros mais altos. Mas voltando a explicar sobre a questão do possível colapso no sistema. Uhum. É que as pessoas entendam, porque baixou os juros, né? Isso não era para ser bom, teoricamente? Baixou os juros, todo mundo quer pagar menos juros. O problema é baixar os juros de maneira artificial, fora da técnica. O dinheiro você pega através da taxa Selic. Então, se a taxa Selic não baixou, como é que você vai baixar os juros do teu serviço? É muito perigoso, que essa conta pode não fechar. Eu falei para o ministro hoje, me atendeu muito bem, agradeço o ministro Carlos Lupe pelo atendimento, abriu as portas lá, levamos o Edson, que é o presidente da ANEPS, que representa os correspondentes bancários no nosso país, para ele mostrar também o lado do correspondente, porque o crédito não é só os juros, não é só o cálculo de taxa de Selic e dividido por 12. Não, primeiro tem a margem de lucro e tem o custo operacional. A gente tem correspondente bancário que tem loja lá no interior do Amazonas, às vezes o cara precisa pegar barco, ele tem loja, tem que pagar funcionário, energia, água, tem o lucro do correspondente. Então, tem toda essa cadeia para que o produto chegue aos 17 milhões de aposentados que utilizam desse crédito.
A gente levou esse outro lado da moeda, que não é só a questão de banco. Eu não estou aqui, falei para ele, eu não estou aqui para defender banco. Eu estou aqui para defender os aposentados e os correspondentes. Um precisa do outro. E se o cálculo estiver errado, falei, ministro, se esse cálculo se essa taxa de juros for artificial, é simples. Aconteceu isso na Argentina e aconteceu isso na Venezuela. Eles, por questões populistas, por questão de eleições, praticaram preços artificiais e faltou produto na prateleira. Então, quando a gente pratica uma taxa de juros artificial, o que vai acontecer? Vai faltar produto na prateleira. O crédito consignado, o banco não é obrigado a fazer. Qualquer empresa ela só faz se tiver lucro, se for viável. É simples assim. Logo, ele vai fazer as contas. Se não for viável, ele deixa de oferecer o produto. Logo, os aposentados vão ser empurrados ao crédito de juros mais alto. E se o juros tiver, e se o lucro estiver muito baixo, se a diferença for muito pequena, ele pode acabar com o correspondente bancário. Acaba com o correspondente. Quem quiser crédito, vem aqui na agência buscar ou por meio da tecnologia. E aí nós sabemos que os aposentados têm uma dificuldade com o uso da tecnologia. Ele tem uma dificuldade de ir até a agência bancária. Então, ele vai com o que está mais fácil, o que está mais próximo dele, onde ele tem mais relação. O que nós vamos fazer, caso acabe os correspondentes bancários, é empurrar o aposentado para esses juros predatórios que essas instituições financeiras têm. Então, a gente foi mostrar do perigo dessa decisão do Conselho, de baixar a taxa de juros sem reduzir a taxa Selic. Qual é a proposta que eu levei? Isso segura mais um pouquinho. A taxa Selic vai baixar. A inflação começou a cair. Então, naturalmente, a taxa de Selic caindo, os juros do consignado baixam também. Nós já chegamos a 1,2 de juros. O senhor está reduzindo para 1,7. Anos anteriores já chegou a 1,2, porque a taxa Selic estava baixa. Não tinha pandemia, não tinha guerra. Até com a própria pandemia, né? Chegou em 1,80, mas a Selic estava 3. É muito arriscado. Sim. Eu falei, é muito arriscado. Se o senhor tiver certo, eu venho aqui e lhe dou os parabéns. O aposentado pagou os juros mais baratos. Se não interferiu no mercado, se não colapsou, eu dou os parabéns. Mas a lógica diz que isso pode colapsar. É muito risco. E vai afetar milhões de aposentados e milhões de correspondentes. Só de correspondente tem 1.700.000, mais ou menos. 200 mil empresas. A gente divide a cadeia indireta, dá mais ou menos 1.700.000 pessoas que dependem desse crédito. E fora os aposentados, que o sistema existe por causa dos aposentados, principalmente, não vão ter acesso a esse crédito, vão ter dificuldade de ter acesso a esse crédito. Desculpa, pode falar. Não, tranquilo. Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta bem básica, assim, realmente do que a gente recebe aqui do outro lado, que é de quem acompanha o nosso trabalho. A gente recentemente viu algumas falas, inclusive, do presidente Lula, confrontando a questão da própria taxa Selic, que está realmente fora do normal, né, junto aí ao presidente do Banco Central. E dentro desse cenário, que a gente sabe que realmente a taxa poderia estar bem mais amena, diante de tudo que a gente vem acompanhando, como oposição hoje, né, esse conjunto que forma hoje a oposição, teria de alguma forma como trabalhar dentro dessa ótica? Eu não vou dizer para pressionar o Banco Central, diante da autonomia que ele tem, óbvio, mas eu digo para que se possa, de alguma forma, não só com argumentos, mas com provas, né, com documentos que comprovam como é que está o direcionamento hoje da inflação, diante o andamento da economia, diante, né, dessa coisa tão contraditória que está sendo a manutenção dessa taxa de juros tão alta. O que como base de oposição, vocês poderiam fazer para, entre aspas, né, de certa forma, fazer coro junto à voz do próprio presidente Lula, que hoje vem confrontando isso? Olha, ninguém quer pagar uns juros elevados. Ninguém quer isso. É muito ruim para o país, porque o país... só para a gente entender essa questão da taxa Selic para quem está nos ouvindo. O que acontece? Quando a taxa Selic está muito alta, quem tem mais dinheiro, o que faz? Ao invés de tentar multiplicar o seu dinheiro
pela indústria, abrindo um negócio, reinvestindo no seu negócio, ele fica preocupado e coloca o seu dinheiro para os rendimentos. Para rendimentos, né? CDI, Tesouro, renda né? fixa, uma série de situações. E assim vai. Então, ele protege o seu dinheiro, né? Ele consegue ter rendimentos maiores do que a inflação. Então, ele corre menos risco. Quando a taxa Selic está muito baixa, o que é que ele pensa? Não, o rendimento é muito baixo nos bancos. É melhor eu investir na indústria, ampliar o meu negócio e tentar ter mais lucro, ficar mais rico através do... E aí, quando ele faz isso, qual é a vantagem? Ele gera mais empregos no nosso país. Então, o Lula está certo em querer com juros mais baixos? Lógico que está. A nossa taxa Selic no governo Bolsonaro chegou a ser a menor da história, né? Menor dos últimos 15 anos. Por isso que o consignado conseguiu baixar tanto, porque a taxa Selic estava muito baixa. Isso foi muito bom. Só que aí veio a pandemia, aí veio a guerra. E o interessante é que a gente vamos comparar com um país que é referência no mundo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos demorou. Desculpa, acho que liga aqui, aí interfere. Os Estados Unidos demorou a aumentar os juros, aumentar a taxa Selic deles, e o resultado, eles tiveram a maior inflação dos últimos 40 anos. O Brasil conseguiu terminar o ano com inflação menor do que a dos Estados Unidos. E a nova informação do presidente do Banco Central americano é que ele vai continuar aumentando ainda a taxa Selic para poder frear a inflação. Por o Banco Central ser autônomo, qual é a vantagem? Ele vai pela técnica. Ele não recebe uma interferência política. Isso é muito importante, porque na Argentina teve interferência política do Banco Central e o país hoje está com inflação de 100%. O Banco Central, desde que ele recebeu a sua autonomia, ele tem dado assim verdadeiro exemplo para o mundo. O Brasil está sendo copiado no mundo inteiro. O nosso Pix, por exemplo, foi a tecnologia do Banco Central, né? E a agenda social do Banco Central ela é magnífica, né? Ele tem trazido novas fintechs, tem desburocratizado para acabar com esse monopólio. Monopólio não é só um, mas esse pouco... vamos dizer, não vou usar a palavra ruim aqui, mas como fosse um cartel, poucos grandes bancos nós temos, isso é muito ruim também, porque quando não tem concorrência, os bancos ficam confortáveis para aplicar a taxa de juros que quiserem também, menos com consignados, porque tem uma regulamentação diferenciada, mas no restante dos outros empréstimos, eles botam a taxa que quiserem porque tem pouca concorrência. Quanto mais concorrência, é mais gente ofertando crédito com juros mais baratos, porque ele vai querer trazer o cliente. É assim que funciona lá fora no capitalismo, e só não está funcionando aqui porque a gente tem poucos bancos. O Banco Central tem trazido, tem desburocratizado, tem incentivado melhorar o ambiente de negócio no nosso país. É por isso que eu... Para atrair... o que é que eu acredito? Que a taxa ali que chegou no seu ponto máximo. Por que a gente observa isso? Porque a inflação começou a cair. Então, ela cumpriu o seu papel, essa taxa Selic elevada, cumpriu o seu papel em frear a inflação. Porque quem mais sofre com a inflação são as pessoas mais pobres. Quando um país que tem inflação, e nós que temos a mesma idade, chegamos a pegar a época do Cruzeiro, a época do Sarney, que era aquela loucura para comprar lata de leitinho, que o preço de manhã um chega tarde é outro. Quem que sofre com isso? São as pessoas mais pobres. Porque o rico, ele coloca o dinheiro dele para investir e ele combate a inflação. Ele consegue ter até rendimentos acima da inflação. Mas as pessoas mais pobres não têm dinheiro em rendimento nenhum. Eles usam dinheiro para comer, para se alimentar. Então, com a inflação mais alta, ele paga um arroz mais caro, paga um feijão mais caro, aí não tem picanha, não tem cerveja com inflação alta. Esquece isso. É osso, vai roer osso. Muito bom. E o Banco Central entende isso. Não, o principal é conter a nossa inflação, para não atingir as pessoas mais pobres.